Graça e paz, queridos. Aqui quem fala é o pastor Elias Barbosa. Estamos começando aqui mais um podcast do Pode Falar Pastor. E agora é a parte 2, né, da arma da calúnia. Nós fizemos a parte 1 aí da arma da calúnia. Alguns sentimentos, né, que incentivaram, né, a calúnia na Bíblia Sagrada. Citei alguns exemplos aí de pessoas que caluniaram, motivadas por alguns sentimentos. Depois eu toquei em alguns pontos com os irmãos de por que leva, né? Por que a pessoa ela vai para o lado da calúnia ao invés da verdade? Por que ela vai para um lado tão ruim, né, que é caluniar, ao invés de falar a verdade, né? Então tocamos também nesse último podcast isso. E agora eu quero começar aqui esse podcast, que é a parte final, falando sobre as condenações bíblicas contra a calúnia e a difamação. Então eu quero trazer para vocês aqui as condenações que a Bíblia traz sobre a calúnia e sobre a difamação. Obviamente é um pecado grave, ok? Calúnia é um pecado grave contra Deus e contra o próximo. Contra Deus e contra o próximo. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é que a Bíblia proíbe. Nós temos uma proibição direta na Bíblia contra a calúnia. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pior do que isso, a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. A Bíblia fala assim, olha, 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projeto iníquo, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então olha para você ver, essa proibição, ela é direta. A Bíblia ela primeiro já pega o mandamento de Êxodo, né? Que não é produzir, não é falar falso testemunho contra o próximo. Segundo, vem Salomão em Provérbios e fala, olha, tem 6 coisas aqui que Deus aborrece, mas a 7ª ele abomina. Então no que ele aborrece já tem, olha lá, testemunha falsa que profere mentira, calúnia. Mas a 7ª que ele abomina, que a alma dele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, essa questão da maledicência, da fofoca, dos comentários, da calúnia, irmãos, quem paga o salário do caluniador é Satanás. Quem paga o salário do fofoqueiro é Satanás. Eu sei que é pesado isso aqui que eu estou te falando, mas eu preciso falar. É minha responsabilidade te falar. Do mesmo jeito que quando você faz a obra de Deus, quem vai te dar galardão é Jesus. Do mesmo jeito que quando você se sacrifica na obra do Senhor, quem vai te dar coroa é Cristo. Mas eu preciso te falar que se você fica de casa em casa, de grupo em grupo de WhatsApp, mensagem em mensagem, passando o dia todo ligando para os outros, falando mal de pessoas, semeando contenda, semeando divisão, eu estou para te dizer que o teu salário quem vai pagar é Satanás. O teu salário quem vai pagar é o diabo, porque você está trabalhando para o diabo. Uma pessoa que vive em função de fofocas, maledicência, semeando contenda, caluniando pessoas. Você é funcionário, meu amigo, mas não é de Cristo, não. Então a Bíblia proíbe diretamente. E olha para você ver o texto. Depois você leia de novo esse texto aí, de Êxodo 20, 16, de Provérbios 6, do 16 ao 19.
E nós vamos continuar. A Bíblia fala de consequências espirituais, tá? A Bíblia fala de consequência espiritual para quem vive nessa prática aí de calúnia, de fofoca e tudo mais. Salmo 101, versículo 5 diz assim, olha, ao que às escondidas difamar o seu próximo, esse eu destruirei. Ao que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Ó, primeira consequência espiritual que tem da pessoa que fica às escondidas difamando o próximo, ou seja, caluniando. O próprio Deus está falando assim, eu destruirei. Eu destruirei. Então olha para você ver, o fim do caluniador é destruição. Mas o que me assusta é que não é o diabo que destrói, é Deus. É isso aí que me assusta. Porque fugir da mão do homem, Deus te livra, né? Fugir da mão de Satanás, Deus te livra. Mas quem te livrará da mão do Senhor? Então a primeira consequência espiritual para quem vive caluniando, fofocando e tudo mais, tá aí, ó. O próprio Deus o destrói. Mais um texto, Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos, pois, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Agora eu te pergunto, o que você tem falado, meu irmão? O que você tem falado? Pelo amor de Deus, o que tem saído da tua boca? Existem pessoas que pegou, eu falei no último podcast aqui, né, da arma da calúnia, o primeiro, eu falei da cultura da fofoca. Graças a Deus, graças a Deus que aqui na Europa não tem, na Viva Church não tem. Mas eu cresci em igrejas, eu fui formado em igreja, que tinha a cultura da fofoca. Que tinha. Aquilo ali, meu irmão, a pessoa pecava um dia, no outro dia a igreja inteira sabia. Olha, eu falo com vocês, hoje eu tenho 34 anos de idade e eu olho para trás, sabe, irmãos? Eu olho para trás e eu fico lembrando as situações, né, que eu vivi ali na minha juventude e tudo mais. E eu falo uma coisa para vocês. Eu fico imaginando, tem pessoas que não se matou na época, porque eu acredito que é Deus que não deixou, sabe? Eu acredito que é Deus que não deixou. Porque assim, eu lembro uma vez que teve um jovem na igreja, que esse caso não foi calúnia, ele caiu em pecado. E foi um escândalo, porque foi assim, foi um jovem que caiu em pecado com um pastor. Uma coisa homossexual, sabe? Um pecado homossexual. Só que eu acho que esse jovem, esse pastor, contaram para o pastor da igreja. Porque esse pastor não era o principal, era um co-pastor. E eles contaram para o pastor da igreja e tal, tiveram ali, né? Ó, vai ficar excluído da igreja por tanto tempo, aquela coisa e tal. No outro dia, irmãos, no outro dia, a igreja inteira sabia. Pra você ter uma ideia, eu não era dessa igreja. Eu era de outro ministério. E eu fiquei sabendo. Isso correu na cidade. Gente, assim, é de uma irresponsabilidade tão grande uma coisa dessa, porque esse menino poderia ter se matado. Esse menino poderia ter feito uma besteira, cara, por causa de uma coisa dessa, cultura da fofoca. A pessoa que está fofocando, que está caluniando, ele não vê a consequência dos seus atos. Ele não vê que ele pode ser condenado pelas suas palavras. Não vê. Ele pode matar pessoas. Consequência, vou terminar a história, né? Pra você, o menino, graças a Deus, não se matou.
ficou o período de disciplina lá, cumpriu, e depois de alguns anos ele mudou de cidade. Hoje ele está em outro lugar. Mas a irresponsabilidade de alguns é imensa. Por isso que a fofoca, a calúnia tem que ser cortada. Vou te dar mais um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nem gente que fica maldizendo, falando mal, caluniando, fofocando, só fala mal das pessoas, não herdarão o reino de Deus. Irmão, se isso não te dá medo, se isso não te dá um choque de realidade, não sei o que te daria não, hein? Vamos continuar? Terceiro ponto aí que a Bíblia condena. Primeiro ponto que eu te falei é uma proibição direta contra a calúnia. Segundo, são consequências espirituais. Você vê aí que o texto que eu te falei de Salmos, né, Deus o destrói. O texto de Mateus 12, de 1 Coríntios 6, traz condenação. Do que você fala, você pode ser condenado. Palavras ociosas, palavras ruins. E Paulo ainda fala que os maldizentes vão ser condenados, não herdarão o reino dos céus. Terceiro, a fofoca ou a calúnia, né? Hoje nós estamos falando de calúnia, não de fofoca, né? A calúnia, ela traz um dano dentro da igreja. Provérbios capítulo 11, versículo 9, fala assim, olha, pela boca o ímpio destrói o seu próximo, mas pelo conhecimento se livram os justos. Pela boca o ímpio destrói o seu próximo. Olha que você vê, quando a Bíblia fala da boca destruir, ela fala que é ímpio. Ela não fala que é justo, não. Porque crente que é crente fala palavras para edificar, palavras que louvam a Deus, palavras que glorificam o Senhor. Gente que fala para destruir, a Bíblia já chama até de ímpio aqui, em Provérbios 11, 9. Vou te dar mais um texto. Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tem muita gente nesse papel, se sentindo, né, nesse papel de juiz. E isso está muito ligado a ego, muito ligado à vaidade. Quando você começa a julgar alguém, quando você começa a falar de alguém, é porque automaticamente você se sente numa posição maior, numa posição melhor, numa posição privilegiada. Eu posso falar. É por isso que eu amo essa teologia reformada, que sempre está batendo no nosso ego. Não, você não é nada não. Não acusa não, que você também precisa dessa graça. Então eu gosto muito dessa teologia porque bate muito de frente com a gente, com o nosso eu, com o nosso ego. Então, vou para o quarto ponto. A exortação que a Bíblia traz é à verdade e ao amor. Ó, é uma contramão de calúnia e etc. Então, olha, o que a Bíblia nos exorta é a verdade e o amor. Vamos para os textos bíblicos? Efésios capítulo 4, versículo 25. Efésios 4, 25. Pelo que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ô irmão, não tem dois corpos, não tem três corpos. Você entende? A pessoa, quando ela está caluniando, ela não conhece um versículo desse. A pessoa, quando ela está falando mal dos outros, ela não conhece um versículo desse, ela não conhece a Bíblia. Por isso que, nossa, tão chato, né, pastor? Você ficar falando esse negócio de Bíblia, vai ler Bíblia, vamos ler Bíblia, quanto mais, palavra, palavra, palavra. Parece chato, não parece? Nossa, enjoado, né? Não tem nenhuma chavinha de ouro, uma chave da casa própria, uma bandeja. Pois é chato ficar falando esse negócio de Bíblia.
Mas a pessoa que erra caluniando e falhando, ela não conhece um versículo desse aqui, ó. Pelo que, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mas se eu caluniar o meu irmão, eu estou falando mal de mim, velho. É tudo o mesmo corpo. Se eu falar mal de alguém, eu estou falando mal do corpo. Você já imaginou eu chegar e começar a falar mal da minha perna direita? E eu falar, nossa, minha perna direita é assim, não sei o quê. E começar a falar mal assim para você da minha perna direita. Você vai olhar e vai falar, rapaz, é mesmo, né? E você vai começar a ver um monte de defeito da minha perna direita. Aí quando eu andar, você vai ver os defeitos da minha perna direita, né? Ou seja, mas eu estou falando mal da minha perna, mas está no meu corpo. Ou seja, eu estou falando mal de mim. Eu não estou falando mal da minha perna como se a minha perna estivesse em outro lugar. Eu estou falando mal de mim. Então, quando você e eu falamos mal, que Deus nos livre, né? Mas quando nós falamos mal de um membro do corpo de Cristo, nós estamos falando mal do corpo. Eu estou no corpo, ou seja, eu estou falando mal de mim. Eu tô falando mal de mim mesmo. Por isso que eu não devo falar mal de ninguém, velho. Por isso que eu não devo caluniar. Olha aí, vou te dar mais um versículo, Colossenses 3:8. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aí agora Paulo vai falar o que é para despojar, tirar. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Maledicência, irmão, tira, risca, tira a maledicência. Tudo que é mal, tudo que é ruim, tira essa maledicência, risca essas calúnias, essas conversas que não produzem nada de bom. Tira, risca, lança fora, joga fora. E essa linguagem obscena, tem muita gente com linguagem obscena. Tem muita gente, bateu o dedinho mindinho no móvel, chama tudo e mais um pouco, menos Jesus. Irmão, cuidado, cuidado, tira essa maledicência. Vamos ver o exemplo de Jesus? Jesus enfrentou calúnia, mas você sabe como é que Jesus respondeu às calúnias? Em silêncio. Respondeu com verdade. Irmão, responde às calúnias com silêncio. Para de querer se justificar. Quem está se explicando demais, meu irmão, é porque está errado. É porque tem culpa. Fique em silêncio. Deixa Jesus te justificar. Deixa. Irmãos, eu falo com vocês uma coisa que eu faço. Eu não vou te dar um conselho aqui que eu não faço. Sabe? Às vezes eu chego em lugares que eu vejo pastores me olhando de uma forma, sabe, ruim. Você pode ver que hoje, isso aqui eu vou até abrir aqui para os membros da igreja, né? Eu não sei quantos vão ouvir esse podcast, talvez não vão ser muitos membros que vão ouvir, mas os que ouvirem o podcast, vou falar convosco. Você pode perceber que a Viva Church não está junto de muitas igrejas? Você pode perceber, ou talvez você já até percebeu isso. Você já percebeu que eu não estou no meio de muitos pastores? Em Bruxelas mesmo? De outras igrejas e tudo mais? E talvez você percebeu isso e sempre ficou com essa interrogação na mente, nunca me perguntou, mas eu vou te falar aqui por quê. Não é porque eu quero ficar separado, eu quero ficar numa ilha, né? Eu quero ficar lá no meu cantinho, eu não quero ter comunhão com outras igrejas, não é nada disso. Eu quero ter, sim, boas amizades com todos os pastores, alguns até galgar para ser uma aliança mesmo, mas eu sinto que não é o tempo, eu sinto que ainda não é o momento. Ainda tem muitos lugares que eu sou brutalmente caluniado. Brutalmente. De vez em quando chega um ou outro no meu conhecimento. Logicamente que não de uma forma direta, mas de uma forma indireta. As calúnias
que eu sofro em alguns lugares, chega ao meu conhecimento, ó, em tal lugar estão falando isso, isso e isso do Senhor. Então eu sinto que ainda não é o momento. Um dia desse, eu fui numa igreja buscar uma doação, uma outra igreja. E quem me recebeu foi o pastor. O olhar, o jeito de falar, o jeito de se portar, eu vejo que ainda não é o momento. A calúnia que alguns falaram, sabe, tá ali. E a pessoa ainda está ainda pé atrás. E eu não posso me justificar. Eu estou te dando um conselho que eu sigo. Não se justifique. Deixa Jesus te justificar. Eu posso tentar ir aonde calúnias e mentiras foram e tentar me justificar em cada lugar. Você sabe o que vai acontecer? Nada, porque eu não vou conseguir me justificar. Eu não consigo convencer ninguém. Então o que eu espero? Eu espero Jesus advogar a minha causa. Uma hora chega, uma hora a conta fecha. Eu te citei no primeiro podcast da calúnia, que Deus está no controle. Deus está no controle, Deus vê todas as coisas. E é Ele que justifica. Então quando eu te dou esse conselho, é justamente por isso. Fique tranquilo, é Ele que justifica, é Ele que vai. Então, para talvez responder a sua pergunta, se um dia você já teve, por hora eu sinto muito isso, que eu preciso ficar em silêncio, que eu preciso ficar calado. E um dia Jesus vai falar, vai me apresentar para as pessoas, para algumas, e aí sim vai ser o momento que nós vamos ter muitas amizades e convívios em igrejas em Bruxelas e região. Mas hoje eu sinto esse esconder de Deus. Eu sinto que meu lombo tem que levar essas chicotadas e eu tenho que ficar em silêncio. Vou te dar um versículo bíblico. 1 Pedro 2,23. Anota aí. 1 Pedro 2,23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olha, é Pedro falando de Jesus, sabe? Tá todo mundo injuriando ele, mas ele não injuriava, ele não respondia. Ele não voltava à afronta, ele não voltava à calúnia. Sabe, esse é o chamado de Cristo para nós. Jesus nos chama para isso, para perdoar. Sabe, se for para confrontar o pecado, que seja com amor, mas para perdoar, para deixar muita coisa, sabe, perdoar, abandonar, deixar ir. Tem certas situações que não pode estar dentro do nosso coração, não pode estar dentro da nossa alma. Tem que deixar ir, tem que deixar acontecer. Quarto ponto aqui que eu quero colocar nesse estudo da calúnia é uma aplicação prática para você. Ó, uma aplicação prática para você. Como você faz para evitar e combater a calúnia? Ó, aplicação, isso aqui é quase um dever de casa, né? Quase um dever de casa. Como que você faz para evitar e combater a calúnia? Vamos lá? Primeiro ponto, examine seu coração. Ó, isso aqui é o primeiro ponto. Começamos. Como que você faz para evitar e combater a calúnia? Examine seu coração. Meu irmão, ora para que Deus revele qualquer inveja, amargura, orgulho que esteja dentro de você se formando. Ore, Deus, me revela, me limpa. Sabe, igual o salmista no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, tem uma frase de João Calvino que é assim, abre aspas, a calúnia nasce de um coração que não ama a Deus, fecha aspas. Sabe, o caluniador, ele já está mal espiritualmente.
A pessoa que apela para essa arma da calúnia, a vida espiritual dela está morta. Está morta. Então, como que você foge, né? Foge, evita, combate a calúnia. Examine o seu coração e fala: Deus, me sonda, me conhece, tira de mim o que não for da tua vontade. Segundo ponto, fale a verdade, meu irmão, com amor. Porque tem gente que fala assim, aqui não tem também, só lá no Brasil, mas tem gente que fala assim: eu sou muito verdadeiro, eu falo mesmo, eu falo na cara, eu sou muito sincero, e eu jogo e tal. Irmão, fale a verdade com amor. Seja honesto, sim, seja sincero, sim, mas com cuidado com as palavras. Tem uma diferença de você falar a verdade e você ser ignorante. Tem uma diferença de você ser sincero e ser mal educado. Então tem muita gente que está colocando essa roupa de sincero, mas que na verdade está usando desculpa para ser ignorante, ser mal educado com as pessoas. Fala com amor, Efésios 4,15, Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, transmitir essa verdade com amor. Você está falando algo para o teu próximo, não é para matar ele não, é para sarar ele. Eu costumo falar que a diferença do remédio para o veneno é a dose. E tem gente que quer dar uma dose de verdade tão grande que em vez de sarar, mata. Aí o que adianta você, eu falo a verdade, mas fala a verdade para matar as pessoas? A verdade que está no seu coração e a verdade que está nos seus lábios tem que ser para sarar, para dar vida, não é para matar as pessoas. Aí o que adianta? Eu sou sincero, mas todo mundo que eu converso desvia da igreja, eu mato. Fale com amor. Assim você vai matar a fofoca, matar a calúnia. Terceiro ponto, não participe de fofocas. Então, como evitar e como parar a calúnia? Não participe de fofoca, irmão. Se recuse a ouvir e a espalhar rumores. O fermento dos fariseus, as peçonhas das víboras, evite, saia disso. Sabe, olha, Provérbios 20:19, o que anda mexericando revela o segredo. Não te metas com o que lisonjeia com os seus lábios. Irmãos, não entre nesse ambiente de fofoca, de disse-me-disse, de eu acho, eu penso, olha a cara dele e tal. E aí a pessoa nem percebeu algo, você faz um comentário malicioso, aí o outro que nem percebeu já percebe, aí já aquilo vai espalhando igual um câncer dentro da igreja. Cuidado, faça atenção, fuja de comentários maliciosos, fuja de comentários depreciativos, fuja, meu irmão. Que a tua mente, que a tua boca seja um lugar de bênção. Quarto ponto, confronte a calúnia com testemunhas e ouvindo o acusado. Nossa, pera aí, calma lá. Respira. Eita, vou falar de novo. Confronte a calúnia com testemunhas, oh glória, e ouvindo o acusado. O que isso quer dizer, pastor? Meu irmão, verifica essas acusações, tem testemunha confiável. Ouça o lado do acusado antes de julgar. Gente, o que tem de pessoa que achou que eu fui injusto em certas situações, que eu fui errado, que eu fui mal, que eu fui imprudente, e a pessoa com 20 pedras na mão, 2 lanças, uma granada, e pai jogou aquilo ali para Deus e o mundo. Mas no dia que sentou para conversar comigo, entendeu por que eu fiz e viu que eu tentei fazer da melhor maneira possível. E aí ela falou: nossa, tô vendo que o senhor tá certo nisso e tal. Pois é, mas agora, né, já me pintou aí, já me pintou para Deus e o mundo como errado, insensato, não sei o quê. Então, antes
de você julgar a pessoa, confronta se tem testemunha. Ah, aconteceu isso, isso, isso. Tem testemunha? Tem testemunha para isso aí? Né? Eu geralmente, quando eu tomo uma atitude de alguma coisa na igreja, por exemplo, dentro da Viva Church, quando eu tomo uma atitude de alguma coisa, eu tenho testemunha. Tenho testemunha, eu tenho mensagem, eu tenho print, eu tenho foto, eu tenho a pessoa testemunhando. Então, geralmente, né, até hoje, graças a Deus, tudo que eu fiz de ação, eu tenho testemunha. Pastor, mas e aí? Mas pode me procurar que tem testemunha. Confronte isso. Ó, Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometer. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ó, você está entendendo isso? Uma pessoa acusando a outra, ignora, mano. Meu irmão, ignora. Joga, deixa abaixo. Tem que ser 2 ou 3. Tem que ter mais gente. Esse negócio que a pessoa está falando algo e não tem testemunha, 2, 3, não. Uma pessoa só acusando, irmão, abre o olho. Ó, Provérbios 18:17. Provérbios 18:17. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Ou seja, a Bíblia é fera, né? Primeiro que vem falando, argumentando e dizendo e tudo mais, parece justo, parece maravilhoso. Mas aí vem o segundo e examina. Ou seja, é necessário mais pessoas para examinar o fato, para ver se aquilo é verdade ou não é verdade. Né? O exemplo mesmo de Daniel 6, que eu citei lá em cima na outra aula. Daniel foi acusado pelos seus colegas lá de deslealdade, mas a ausência de testemunha verdadeira e a sua defesa, né, a sua vida íntegra, revelaram que ele estava sofrendo uma calúnia. Quando jogado na cova dos leões, você sabe muito bem que Deus livrou Daniel e provou a sua inocência. Ou seja, no outro exemplo que eu dei lá de Mefibosete, Ziba vai, acusa Mefibosete de traição. Davi ouviu Mefibosete, que explicou a sua situação como vítima de abandono, e no final a verdade prevaleceu quando foi confrontada. Sabe, o exemplo de caluniador como vítima, Absalão contra Davi. Absalão se apresentou como vítima da injustiça, dizendo que Davi negligenciava o povo. Você lembra disso lá do podcast que eu falei dos padrões da rebelião, né? Ah, Davi negligenciava o povo e começou a ganhar apoio com essas mentiras. Né? Disse Absalão, quem me dera ser juiz dessa terra, para que viesse a mim todo homem, que viesse a minha demanda, a questão, para que eu fizesse justiça. Muitas pessoas acreditaram em Absalão. Mas, irmãos, no fim, a verdade vem à tona quando a rebelião de Absalão foi derrotada, mostrando que ele era o caluniador. Sabe, assim, se eu posso deixar uma lição aqui para você, é que quando uma pessoa, especialmente se apresentando como vítima, minoria, conta uma versão dos fatos que irmão, contrasta. É uma versão dos fatos que contrasta com múltiplas testemunhas. Ou seja, o que isso quer dizer? Vem uma pessoa se apresentando de vítima, minoria, injustiçado, perseguido e não sei o quê. Tem 10 testemunhas do outro lado falando o contrário, mas tem uma que está sendo a vítima, o pobre coitado e tudo mais. Irmãos, a Bíblia fala para investigar com cuidado. Sabe, caluniadores, eles têm um dom de manipular narrativa. Eles têm um dom de manipular discurso. Cuidado.
Antes de você sair abraçando o discurso, porque, tá próximo, é amigo, é brother, avalia, vê se tem testemunha para isso. Quinto ponto e último, ore pelos caluniadores. Vou falar de novo, ore pelos caluniadores. Como combater a calúnia? Ore pelos caluniadores. Jesus nos ensina a amar e orar pelos nossos inimigos. Isso está lá em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Então, qual que é um dos pontos-chave para a gente combater a calúnia? Ore. Ore. Ore para aquele que semeia contenda. Ore para aquele que calunia. Ore para aquele que fofoca. Ore. Coloca diante de oração. Mas não é oração, irmão, de macumbeiro não, viu? Deus pega, mata, faz e... Não. Ora para o bem. Ora para o bem para aqueles que são inimigos, que são amigos, que são irmãos, enfim, ore. Ore para que Deus os alcance com misericórdia, com graça, com renovo. Ore. A oração do justo, irmãos, pode muito em seus efeitos. Bom, eu quero trazer aqui agora a definição pela psicologia, né? Uma definição psicológica da calúnia. O que leva alguém a caluniar? A ótica da psicologia. Cara, isso aqui eu achei sensacional. Logicamente eu vou dar a fonte aqui no final de onde eu tirei esse pedaço aqui, né, esse trecho de um artigo da psicologia, mas eu achei isso aqui sensacional. Eu vou compartilhar com você. Então, à luz da psicologia, vamos lá, o que leva alguém a caluniar? A calúnia, preste muita atenção, olha, aumenta aí o volume do fone, aumenta o volume do radinho, que agora, essa daqui, ó, vamos lá. A calúnia é um comportamento motivado por fatores psicológicos complexos, refletindo conflitos internos e dinâmicas sociais. Psicologicamente, o caluniador age para aliviar sentimentos de inferioridade, inveja ou raiva, projetando as suas inseguranças no outro. Ele sente prazer temporário ao diminuir a reputação alheia, pois isso reforça a sua autoimagem ou a sua posição social. No entanto, esse comportamento mascara uma profunda insatisfação pessoal e medo de exposição. Estudos psicológicos sugerem que a calúnia é uma forma de agressão passiva, usada quando o indivíduo não tem coragem ou recursos para confrontar diretamente. O caluniador pensa que, ao destruir a imagem do outro, ganhará controle ou validação, mas isso gera culpa inconsciente e reforça ciclos de ressentimento. Olha, eu acho vou te dar a fonte, né, antes de eu comentar. É em inglês, tá? O meu inglês fazendo sucesso aí, ó. Psychology Today, Borderline Personality Disorder and Character Assassination. Rapaz, que inglês maravilhoso. Depois você me pede que eu te envio se você quiser a fonte. Mas olha para você ver a definição, uma das definições da psicologia. A pessoa entra por esse caminho da calúnia, por quê? Porque ele quer aliviar os sentimentos. O caluniador, ele começa a caluniar a pessoa porque ele começa a aliviar o sentimento que está dentro do coração dele de quê? Inferioridade. Ele se sente menor do que a pessoa. Aí, para tentar igualar, ele fala mal daquela pessoa. Ele levanta a calúnia daquela pessoa. Ele inveja, raiva, as inseguranças que ele tem na vida dele, ele lança sobre o outro.
Aí ele começa a falar mal do outro, caluniar o outro, porque é a insegurança que ele tem. Aí ele tenta diminuir, porque ele sente um prazer temporário em diminuir a reputação alheia. O caluniador, ele se sente bem, ele sente prazer quando ele diminui o outro, porque aí ele se sente bem. Ele não está com esse sentimento de inferioridade, então ele se sente bem quando ele diminui o outro, quando ele fala mal do outro. Então ele fala assim, nossa, eu vou falar mal do outro, ele sente aquele prazer temporário, sabe, porque tenta reforçar a sua autoimagem. Quando ele diminui o outro, ele coloca a dele em evidência, porque ele quer, né, colocar a posição pessoal dele intacta. E é uma máscara, cara, essa definição para mim é perfeita. É uma máscara que esconde uma profunda insatisfação pessoal e medo de exposição. Ele calunia as pessoas. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas olhem para a vida dele que não é nada. Por ele saber que a vida dele, do caluniador, não é nada, ele calunia o outro, para tentar mascarar que ele não tem nada. Cara, isso é triste. Isso é triste. Eu trago essa visão aqui da psicologia, mas é triste. O caluniador, ele não confronta as pessoas diretamente. Pelo contrário, ele tenta destruir a imagem do outro para ganhar controle, validação. Mas isso só gera culpa nele. Isso aqui é uma das visões da psicologia sobre o que leva a pessoa a caluniar. É triste. Uma reflexão final sobre a calúnia. Eu quero contar uma história aqui para você sobre os riscos, né, as consequências da calúnia. Preste bem atenção. Em 1534, Thomas More, chanceler da Inglaterra e homem de profunda fé cristã, foi vítima de uma das calúnias mais devastadoras da história. Conhecido por sua integridade e devoção, More era um conselheiro respeitado do rei Henrique VIII. Porém, quando se recusou a apoiar o divórcio de Henrique com Catarina de Aragão e a reconhecer o rei como chefe da igreja da Inglaterra, sua lealdade foi questionada. Inimigos da corte, movidos por inveja de sua influência e ganância por poder, viram então uma oportunidade. Eles fabricaram acusações de traição, alegando que More conspirava contra o rei Henrique. Um homem chamado Richard Rich, buscando favores de Henrique, testemunhou falsamente que More havia negado a autoridade do rei em conversas privadas. Apesar da falta de provas concretas, da reputação impecável de More, o testemunho de Rich foi suficiente para condená-lo. Imagine a angústia de More, um homem que dedicou sua vida à justiça, agora traído por mentiras, enfrentando a humilhação pública e a dor de deixar a sua família. Ele foi preso na Torre de Londres, onde sofreu em condições precárias, longe da sua esposa e filhos. 1535, aos 57 anos, Thomas More foi decapitado, sua cabeça exibida como advertência. A calúnia destruiu a sua vida, separou-o de sua família, manchou o seu nome perante muitos, mas a história não terminou aí. Anos após a sua morte, a verdade emergiu. Documentos e testemunhos revelaram que Richard Rich havia mentido e a reputação de More foi restaurada. A Igreja Católica o canonizou como santo em 1935. Sua vida tornou-se um símbolo de coragem contra a injustiça. Sua história nos fez parar e refletir. Uma única mentira, movida por inveja e ambição, pode destruir vidas, mas a verdade, ainda que demore, brilhará com força. Que a tragédia de Thomas More nos inspire a rejeitar a calúnia e buscar a justiça com amor. Meus amados, nesse final dessa aula,
né, dessa segunda aula aqui sobre a arma da calúnia. Grave isso, grave isso. Eu só citei essa história aqui, eu só li essa história. Tem tantas, né, milhares de histórias na história da humanidade aí de calúnias, difamações que destruíram vidas. A calúnia é uma arma que destrói vidas, famílias, ministérios, pessoas. Cuidado. Calúnia é uma arma que fere profundamente. A Bíblia nos mostra que Deus é o defensor dos injustiçados. José, Nabote, Jesus, Jeremias, todos os outros que enfrentaram falsas acusações, a verdade prevaleceu. As motivações da calúnia, seja, como eu disse, né, inveja, vingança, ganância, revelam um coração afastado de Deus. Como cristãos, nós somos chamados a rejeitar a mentira, falar a verdade, viver com integridade. Meus amados, que nós possamos refletir o caráter de Cristo, que venceu a calúnia com amor e justiça. Que nós possamos manter a fé, que nós possamos manter a fidelidade a Deus, mesmo diante das calúnias. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor nos justifique, nos defenda, fale quem nós somos e que você possa descansar nele, tá? E que esse estudo seja de bênção para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe.